Bom, esse é o segundo vídeo da série e nós vamos dar continuidade. Bom, eu estou gravando no celular, me desculpa se não ficou a qualidade boa. Vamos dar continuidade à sequência, falar um pouco sobre dieta. Bom, eu acho que a dieta é muito importante, assim, como complementar ao tratamento, como parte assim, do tratamento. Por quê? Porque, bom, fato número 1, mais ou menos 30% dos pacientes, mais ou menos isso, com encefalite mialgica, síndrome de fadiga crônica, acabam desenvolvendo um quadro que é semelhante de síndrome do intestino irritável. O que é isso? É um quadro que o intestino não funciona direito. Então você tem distensão abdominal, né? Quer dizer, a barriga pode ficar estufada, ficar alternando, ou o intestino prende demais, ou solta demais, muitos gases, né? E então é importante fazer, a dieta é fundamental para cuidar disso. Bem, eu fui numa nutricionista assim, ótima, e assim, a gente chegou à conclusão que o melhor, como muitos outros pacientes relatam, como isso é indicado também por outros médicos que já têm bastante experiência em tratamento, é uma dieta que a gente chama low carb, né, com pouco carboidrato. Então, qual é o intuito disso, né? Bom, primeiro de tudo é cortar o açúcar. Por quê? O açúcar pode favorecer a proliferação de várias bactérias no intestino que fazem com que o intestino funcione mal e que de uma certa maneira possam causar uma certa agressão no intestino. O que se suspeitava há muito tempo é que esse mau funcionamento do intestino, né, esse processo de agressão na mucosa, né, que é aquela barreira, o revestimento de dentro do intestino, pudesse levar a um quadro que a gente chama de, entre aspas, né, uma tradução ruim do inglês, em inglês é leaky gut, ou seja, o intestino que está vazando. O que ele vaza, né? O intestino ele é uma barreira entre o meio externo, né, o que a gente come, e o nosso meio interno. Ele tem as células do revestimento do intestino, elas filtram o que pode passar para dentro do nosso organismo e o que não pode passar. Quando você tem uma inflamação do intestino, essa barreira ela fica meio alterada, você tem uma permeabilidade alterada. E você pode começar a absorver através do intestino coisas que normalmente você não absorveria. Por exemplo, fragmentos de bactéria. O que os fragmentos de bactéria fazem? Eles provocam uma resposta imunológica, inflamatória do organismo, e essa resposta pode piorar a doença, ou seja, pode piorar os sintomas, né? A inflamação pode piorar os sintomas de fadiga e todos os sintomas da doença, na verdade. Isso pode também afetar o funcionamento do cérebro, né? Esses fragmentos de parede celular de bactérias e os produtos que elas fazem, né? Então a gente deve evitar que isso aconteça. Como é que a gente evita que isso aconteça? Número 1, não dando açúcar para as bactérias. Então, assim, uma dieta low carb, pobre em carboidratos, a primeira coisa que a gente deve tirar são os açúcares, né? É o açúcar do cafezinho, é o açúcar do suco, é o açúcar do doce, é o açúcar de chocolate, e assim vai. Açúcar não é uma coisa boa para a gente ter no nosso dia a dia. Número 2, evitar derivados de farinha branca, né? Por quê? Porque, bom, número 1, você transforma a farinha branca, que é um carboidrato, né, em açúcar no nosso organismo. Então, virar açúcar é a mesma coisa. E, além do mais, uma coisa muito importante, a farinha branca, ela vem de alguns cereais. E muitos cereais têm substâncias que provocam alergia no organismo, né? Então, tem o glúten, que todo mundo já ouviu falar,
e tem outras substâncias também, né? Então, vira aquele círculo vicioso de você come alguma coisa que não é boa para o intestino, isso faz uma inflamação no intestino, você começa a ter esse intestino, ele começa a, né, ter o que eles chamam de leaky gut, ele começa a absorver coisas que não devia antes, aí aumenta o processo inflamatório, aí piora o intestino e vira um círculo vicioso, né? E a gente tem que tentar quebrar esse círculo vicioso através da dieta. Então, eliminar açúcar, eliminar derivados de cereais, derivados de farinha branca, porque é isso que é aí que estão os derivados do glúten, né? Então, eu logo no começo da doença eu tive assim um quadro abdominal muito esquisito, eu tinha muita distensão, um mal-estar com algumas coisas. Quando eu mudei minha dieta, comecei a fazer uma dieta que era mais rica em proteína, pobre em carboidrato. Então, do que eu como de carboidrato? Basicamente batata, doce, mandioquinha e derivados de mandioca, né? Eu não gosto de mandioca, então não como, mas batata doce, mandioquinha, porque são substâncias que não tem, que tem um carboidrato melhor e não tem glúten e são menos inflamatórios para o intestino. Mais ou menos 3 dias depois que eu comecei a fazer esse tipo de dieta, eu assim tive uma melhora importante de como funciona o meu intestino e de como eu me sentia bem melhor. Então eu acho que assim é importante, você não precisa ter um quadro florido de alergia ou de intolerância ao glúten, mas vale a pena, né? Então, como assim, ovo, é importante a gente se alimentar aqui de gorduras adequadas, que são gorduras boas, abacate, coco, azeite, né? Todas essas coisas. E proteína animal é importante também, e tudo que for verde, né? Tudo assim, legumes, verduras, e evitar um pouco fruta. A fruta tem muito açúcar, né? Evitar suco de fruta, porque o suco de fruta batido é só que nem suco de laranja, basicamente água e açúcar, né? É gostoso, mas tem muita caloria e tem muito açúcar livre. Como que a gente pode ajudar mais? Bom, a gente pode ajudar mais o intestino ingerindo o que a gente chama de pré-bióticos. O que são pré-bióticos? São substâncias que a gente não absorve, a gente não digere, mas elas passam pelo intestino da gente e deixam as bactérias boas crescer. É como se você estivesse dando alimento para as bactérias boas que estão no teu intestino. Então, como que uma receita de prebiótico, né? Você pode comprar um prebiótico pronto, ou você pode fazer, que são os famosos suco verdes à base de couve, que funciona muito bem, né? Então, por exemplo, suco com couve, hortelã, abacaxi e maçã verde, pronto. Ou trocar o abacaxi por kiwi. Eles têm muitas fibras boas, têm pouca quantidade de açúcar e ajudam muito na proliferação das bactérias boas. E uma outra coisa interessante também, tem, que nem eu falei, os pré-bióticos e tem os probióticos. Probióticos são as bactérias boas que você ingere. Então, existem probióticos prontos que você compra na farmácia, manda formular. E a tentativa, então, é você dar as bactérias boas, né, para elas poderem crescer mais do que as bactérias ruins. Já tem vários estudos que mostram mais ou menos um perfil de quais bactérias, o padrão, né, em pacientes com encefalite miálgica, de como é o intestino e como é que essas bactérias no intestino, né? Mas o ideal seria fazer um teste individual, né? Você pode fazer um teste de fezes, que é um teste baseado ou na cultura das fezes, ou você pode fazer um teste que você faz a pesquisa do material genético das bactérias na amostra de fezes. O problema é que isso é muito caro, a maioria dos convênios não cobre, né? Eu fiz esse primeiro teste, que era um teste baseado na cultura,
eles fazem todo o mapeamento de que bactérias que estão crescendo no teu intestino, e o que tem a mais e o que tem de menos. Isso pode ser interessante para orientar que tipo de probiótico você pode usar. Eu já usei muitos probióticos. A minha experiência pessoal é que eles funcionam um pouco por pouco tempo, que logo eles param de funcionar. Eu acho que a dieta mudar a dieta, usar os prebióticos, o suco verde, essas coisas, para mim funcionou melhor. Mas eu acho que cada um tem que tentar, porque a gente não é igual. Probiótico não é barato, é caro. Mas assim, existe uma fonte interessante de probióticos, que são, número 1, as coalhadas, e número 2, o kefir, né? O kefir é um tipo de que é o kefir? São colônias de algumas bactérias que fermentam o açúcar, né? Então, você tem o kefir de água, que você põe ele na água e põe algum tipo de açúcar, ele fermenta, faz uma substância azedinha, como se fosse um chá azedo, e tem uma quantidade muito grande de bactérias boas. Então, o bom do kefir é que se você consegue de alguém, é barato, não custa nada. E você mantendo ele cresce indefinidamente. Você não vai manter ele na tua geladeira só trocando a água ou trocando o leite, e ele vai embora. Então, eu acho que do intestino é mais ou menos isso, né? Tem mais coisa, mas é muita coisa para falar. Alguns médicos recomendam o uso de antibiótico, mas isso é um pouco mais complicado, porque os efeitos colaterais dos antibióticos também podem ser ruins, né? Mas mudar a dieta, primeiro, essa dieta ajuda a emagrecer. Número 2, ajuda a teu intestino a funcionar melhor. Número 3, ajuda a diminuir a inflamação no seu organismo. Tudo isso pode te ajudar. Então acho que é uma coisa que todos valem a pena tentar. Alguns não se adaptam também, tudo bem. Quem se adapta, eu acho que depois é difícil voltar para uma dieta tradicional, porque você acaba se acostumando. Em janeiro estava de férias, eu acabei... cerveja tem glúten, então eu parei de tomar cerveja. Aí estava de férias, acabei tomando uma assim. E depois eu tive muita dor no intestino, muita, que eu me contorcia, me rolava no chão de dor. Então eu não quero mais, né? Então o organismo acaba acostumando com uma coisa melhor e depois é difícil voltar para alguma coisa que te ataque. Então é isso, pessoal. Dúvidas sobre alguma coisa mais de dieta, prebiótico, probiótico, antibiótico para o intestino? Manda as perguntas que, se eu souber, eu respondo. Tchau, tchau.